Você sabe o que Jesus escreveu na terra? Graça e paz, irmãos. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus, inclinando-se, ele escreveu alguma coisa na terra. O que Jesus escreveu? Já parou para pensar nisso? Para entendermos isso, temos que voltar um pouco, um capítulo antes, que estava nos dias das festas dos tabernáculos, que a Bíblia diz que exatamente é o período em que Jesus nasceu. Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, conforme diz em João capítulo 1, que a Bíblia diz que ele tabernaculou-se entre nós. Por quê? Porque o tabernáculo, Deus mandou Moisés criar o tabernáculo, fazer o tabernáculo aqui na terra, e a intenção, o intuito de criar o tabernáculo era para quê? Era para que o homem tivesse comunhão com Deus. A Bíblia chama Jesus de Emanuel, Deus conosco, ele será chamado de Emanuel. Então ele é Deus conosco, Deus entre nós. O tabernáculo foi criado para que Deus estivesse entre nós. E Jesus, quando ele nasceu no dia das festas do tabernáculo. Isso vocês vão ver em outros vídeos que temos aqui no canal. Mas o interessante disso aqui é o que Jesus escreveu na terra. Para entender o que Jesus escreveu na terra, nós precisamos entender que estava nos dias das festas do tabernáculos, precisamos entender que ele estava num contexto em que havia mestres, falsos mestres e fariseus, que estavam ali ao redor, escutando a mensagem de Jesus. Mas nesse capítulo específico, João capítulo 8, eles trazem uma mulher para Jesus, e essa mulher, ela foi pega em adultério. Então eles levam ela para Jesus e perguntam: e aí, o que você vai fazer? O que você faz com essa mulher aqui, nesse caso? Qual a sua atitude nesse caso? E Jesus, ele simplesmente olhando aquela situação, ele inclinou e começou a escrever na terra algumas coisas. Em João capítulo 8, versículo 4, a Bíblia vai dizer que eles chegaram até Jesus com essa mulher e disse assim: essa mulher foi pega em adultério, o que você vai fazer com ela? Então Jesus, ele simplesmente se inclina e começa a escrever. E eles continuam interrogando ele: e aí, o que você vai fazer? Como que vai resolver essa situação? Você que é o mestre, o rabi, o que você faz nessa situação? Então Jesus continuou escrevendo, né? Porque Jesus disse assim para eles: quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Então Jesus continuou escrevendo depois de ter falado isso. Por que Jesus fez isso? Porque, segundo uma palavra que está escrita no livro de Jeremias 17:13, que a Bíblia diz que aqueles que abandonaram o Senhor, aqueles que não creram, os nomes deles serão escritos na terra, como uma forma de vergonha para eles, pois abandonaram o Senhor, esqueceram-se do Senhor, por isso os nomes deles serão escritos, serão escritos na terra. Então, o que Jesus escreveu na terra ali naquele momento? Ele escreveu os nomes daqueles mestres e daqueles fariseus que não acreditaram na água viva. A água viva é o Senhor. Isso está escrito em Jeremias. E a Bíblia diz, no capítulo 4 de João, quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, o que ele disse? Se eu te der da água para você beber, você nunca terá sede. Por quê? Porque Jesus é a água viva. Então Jesus, naquele momento, no capítulo 8 de João, quando ele escreveu na terra, ele estava escrevendo os nomes daqueles mestres fariseus, como uma forma de que eles abandonaram o Senhor, se esqueceram do Senhor, não aceitaram a palavra do Senhor, e como motivo de vergonha no mundo espiritual, Jesus estava escrevendo os nomes deles na terra. Por quê? Porque os nomes dos salvos são escritos no livro da vida, mas os nomes daqueles que se perderam, aqueles que abandonaram o Senhor, aqueles que não aceitaram o Senhor, são escritos na terra. Em João capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que ele tabernaculou-se entre nós. Lembra o que era o tabernáculo? O tabernáculo representava o quê? A morada de Deus aqui na terra. Mas a Bíblia diz em Ageu 2:9 que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Nós sempre escutamos aí nos hinos, nas músicas, e até as pessoas lerem esse versículo de uma forma errada. Mas a Bíblia não diz a glória da segunda casa. Porque se é a segunda, pode ter terceira, quarta ou até mais. A Bíblia diz que a glória da última casa. Então a glória da última casa é o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque antes Deus ele habitava numa arca, na Arca da Aliança, e ali era a presença de Deus para os homens, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no tabernáculo e tinha acesso à presença de Deus. Era assim que funcionava. Mas depois de Jesus, agora ele é a última casa.
E Jesus, sendo a última casa, ele nos deu o mesmo poder que ele tem. Por isso ele diz que ele é um com o Pai e assim nós seremos um com ele. Então nós, por isso hoje, temos esse poder de sermos templo do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo ele habita em nós. Por quê? Por causa de Jesus. Se não fosse por Jesus, o Espírito Santo jamais habitaria em nós. Porque a presença de Deus, ela era apenas para algumas pessoas, alguns reis, alguns profetas e alguns sumos sacerdotes. Então hoje ela é aberta a todo o povo por causa de Jesus. Então Jesus é a última casa. A festa dos tabernáculos, ela significa exatamente que Deus, ele habitou entre nós. Por isso Jesus foi chamado no livro de Mateus como Emanuel. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E por isso Jesus ele não podia nascer em outra data, senão nos dias das festas dos tabernáculos. Então nós precisamos entender uma coisa fundamental. Em Apocalipse capítulo 22, os primeiros versículos, até o versículo 17, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer sobre essa mesma água, porque Jesus é a água, é a fonte das águas, e ele é essa água viva. Então, quando esses homens, esses mestres, esses fariseus rejeitam essa água, os nomes deles são escritos na terra. Jesus é a fonte das águas. Jesus é a água viva. E quem beber dessa água nunca mais terá sede.